Olá, boa noite, meus irmãos da Escola da Doutrina Espírita Caminho da Luz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma exposição desta noite e vamos inicialmente fazer uma oração para iniciar os nossos trabalhos. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em Teu nome, para aprendermos mais dos Teus ensinamentos, Mestres, para lermos e fixarmos em nossas mentes e corações os Teus ensinamentos. Rogamos a Ti, através dos espíritos, dos guias espirituais da casa, que nos auxilie durante este momento de exposição, a fim de que a mensagem possa chegar a todos os corações. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Assim seja. Bom, meus irmãos, como eu estava falando, nos foi proposto o tema do livro Lázaro Redivivo, ditado pelo espírito do irmão X, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bom, o capítulo que vamos abordar esta noite trata-se do capítulo 12, intitulado Ser Mãe. E é interessante a gente falar desse capítulo por conta de que muito ele nos ensina a respeito dessa tarefa magnânima. E o capítulo ele inicia, como todas as narrativas de Humberto de Campos, né, que é o próprio irmão X, acerca da época de nosso Mestre Jesus Cristo, enquanto ele aqui esteve, juntamente com outras mensagens no livro Boa Nova também. E a mensagem, ela inicia falando daquele momento depois da crucificação de Jesus Cristo, em que logo de manhãzinha, né, após o Calvário do Mestre, Maria de Madalena, a convertida, a renovada, ela se dirige para o local do sepulcro do Mestre Jesus, nas rochas. Era o costume da época, e ainda é assim em alguns países, né, em algumas culturas, se enterravam as pessoas, né, nas rochas e colocavam uma pedra à frente. E ela chega nesse local logo de manhãzinha e encontra esse ambiente modificado. Ela encontra o sepulcro aberto, a pedra arrastada do lugar. Ela encontra o jardim com as flores perfumadas, exalando um belo cheiro. Como diz o irmão, um cenário para que ela pudesse fixar na mente o que estava acontecendo. E ela conversa, e ela pensa que era um jardineiro, até que ela conversa com alguém que pensa ser um jardineiro, mas ela cai na real de que ela estava ali conversando diante do Mestre Jesus Cristo. Ela então, pouco depois disso, corre para avisar aos apóstolos, né? E mais um pouco em seguida, outras mulheres chegam, como Joana de Cusa e Maria, mãe de Tiago. Elas se dirigem também para o sepulcro, mas só que elas não encontram ninguém, mas mensageiros do Senhor, anjos abnegados, explicam da partida do Mestre Jesus e da ressurreição dele.
E aí Pedro e João, ao saberem da notícia, eles correm ao local do sepulcro, adentram na rocha, olham, reviram os lençóis, olham em volta e não encontram o Mestre Jesus. E fica aquela dúvida crescente entre eles. Será? Não será? Foi ele? Não foi ele? Ressuscitou? Não ressuscitou? E isso cresceu entre eles. E cresceu de tal forma que, mais adiante, o Mestre Jesus, no caminho de Emaús, ele também se apresenta para outros dois discípulos. Mais adiante ainda, aliás, os estudiosos do Evangelho, eles contabilizam que Jesus, depois da sua crucificação, ele apareceu em entre 12 e 18 episódios, né, de relatos da presença dele. E ele se reúne com os seus apóstolos num salão em Jerusalém, a portas fechadas, com todos os 11. Ele o reúne e ele mostra, o Mestre Jesus, uma certa tristeza por conta de ver a indignação, a descrença nos olhos da maioria dos seus discípulos, de não estarem acreditando de que era o Mestre Jesus que efetivamente estava ali com eles. E ele os convida até a observarem, a tocá-lo, a apalpá-lo. O que é feito, e como a gente conhece essa passagem do Evangelho muito bem, de o próprio Tomé ter de tocá-lo, porque era ele queria ver para crer. E ele vê e toca. E o Mestre Jesus ainda aparece no monte para os 500 da Galileia, no Pentecostes, né? Naquele fenômeno mediúnico em que pessoas de várias nações lhe ouviram e cada um a entendeu no seu idioma. E ele ainda andou com os companheiros em espírito, né, com Pedro durante as suas pescarias, né, e ainda no íntimo do seu coração nos evangelhos, nas noites solitárias à noite. E aí, meus irmãos, nisso tudo a gente depreende de que Jesus resolveu modificar a nova ambientação. Em 3 anos de apostolado, ele ensinou os apóstolos, ensinou a humanidade de como deveríamos agir no teu evangelho de amor. Mas para isso ele se viu compelido a ter que se materializar diante dos outros, para poder vencer aquela descrença, aquela pedra nos corações daqueles com quem ele conviveu, até porque eles efetivamente estavam estupefatos diante do fato. E aí, o irmão X, ele nos diz que todos os companheiros, os aprendizes, os seguidores do Mestre Jesus precisaram, solicitaram de algum contato físico para acreditar no Mestre, de que era o Mestre Jesus. Tempos depois, o próprio Jesus teve que se materializar diante de Saulo de Tarso, o então doutor da lei e carrasco dos cristãos, quando naquele caminho, na estrada para Damasco, ele cai do camelo diante daquela luz resplandecente do Mestre Jesus e ele já cai cego. E para que ele recobrasse a sua visão, pasmem, aquela pessoa que ele estava indo para Damasco para assassinar, o Ananias, seria o seu médico. Para isso, precisou que o Mestre Jesus se dirigisse a Ananias para dizer-lhe que o seu verdugo, Saulo de Tarso, iria se lhe apresentar e iria precisar da sua ajuda. É interessante porque todas essas pessoas precisaram, como eu disse, dessa presença física, do ver para acreditar que era Jesus. Mas
dentre todas essas pessoas, tinha uma que não precisou ver o Mestre, que não precisou saber ou ouvir de que ele havia ressuscitado, porque para ela ele vivia eternamente dentro de seu coração. E essa pessoa foi sua mãe aqui na terra, Maria, a nossa Maria Santíssima. E é interessante a atitude de Maria em saber, em trazer dentro de si a certeza da vida eterna de seu filho. Das lembranças que ela trazia dentro dela acerca das passagens, dos eventos que ocorreram com teu filho. E mais, meus irmãos, ela tinha uma plena certeza, e isso ela adquiriu ao longo do tempo, do trabalho que seu filho veio desenvolver para a humanidade. A gente observa lá, principalmente nos livros da Boa Nova, do Paulo Estevão, Maria, ela se dirige, ela vai residir em Éfeso, juntamente com João Evangelista, e ela passa sempre, por saberem que ela era a mãe do Mestre Jesus, a sua casa recebe peregrinos, jornadeiros, né? Em que recebem uma palavra de conforto, recebem um ponto de um abrigo durante as suas jornadas. E é a transmissão do Evangelho, a transmissão de que a verdadeira caridade é o caminho para a nossa evolução. Então, o irmão X, ele nos diz claramente que para todos nós sem exceção, que se nós temos uma mãe, ele fala até uma mãezinha, é a certeza plena de que em nossa vida, ainda que seja além da morte, ele está a nos guiar, a torcer por nós. Ela está a emitir vibrações para que sejamos felizes, para que consigamos vencer os nossos obstáculos. O irmão X nos diz que a tarefa abençoada de ser mãe transpassa os tempos. E é interessante a gente ouvir isso, porque efetivamente a tarefa de ser mãe é uma tarefa divina. E é uma tarefa divina no momento em que as mães, essas mulheres abençoadas, elas representam, elas são verdadeiras intérpretes da misericórdia divina na criação, na manutenção da humanidade. Porque através das mães é que nós, os seres humanos, chegamos, damos entrada no nosso planeta para mais uma etapa de cumprimento de um planejamento reencarnatório. Então, meus irmãos, essa tarefa abençoada, ela é por demais divina. Porque não somente de que as mães são responsáveis pela manutenção da prole, da raça humana, mas, sobretudo, pelo amor incondicional que elas dedicam a nós, aos seus filhos, aos seus rebentos, e que muitas vezes são incompreendidas, mas que importa? O que importa para as mães é o amor que ela emite, que ela esparce para seus filhos, sem querer nada em troca, sem querer nada de volta. E esse amor incondicional, que representa a presença de Deus no ser humano, é esse amor que é o grande responsável pela disseminação da soberania divina entre todos os homens. Então, meus irmãos, a gente começa a observar que para Deus, a lógica divina, a lógica dele, de Deus nosso Pai,
ela é completamente baseada no amor. Ela está diretamente ligada à maneira de sua atuação soberanamente justa e boa. E nas mães nós encontramos essas revelações divinas. Já que o amor que uma mãe nutre por seu filho ultrapassa, como diz o Espírito de Verdade em resposta ao nosso mestre Allan Kardec, na questão 890 do Livro dos Espíritos, é um misto de virtude e de instinto. Instinto no sentido da preservação da vida e virtude no sentido do passar aquilo que é bom, no sentido de passar o amor para o seu filho. E a gente começa a entender, então, que essa tarefa, ela encerra também uma grande atividade de manutenção da presença de Deus aqui na Terra. Ser mãe é ser incondicionalmente defensora, protetora, mas não confundamos com ser apegada, com não se saber que durante a criação dos seus filhos não ser a corrigenda. As verdadeiras mães, elas sabem exatamente como tratar, como conversar com cada um de seus filhos, porque cada um tem as suas necessidades individuais e elas sabem exatamente do que cada um deles precisa. Quantas e quantas vezes nós vemos no mundo atual mães que defendem arduamente os seus filhos, ainda que os mesmos estejam errados. Ou a superproteção, ou esse apego exagerado de que ninguém pode tocar no meu filho. Nós estamos falando desse amor incondicional, mas o amor que educa. E o amor que educa é aquele amor que faz com que os filhos se transformem. Se transformem para melhor. Qual mãe não quer ver o seu filho gozar de um bom local na divindade? Como Salomé chega e pede a Jesus para que os filhos delas estejam do lado direito e esquerdo dele, junto a Deus. E aí a gente começa a entender de que a mãe, ela é algo divino, mas também ela está diretamente relacionada às nossas convicções de vida. Quantas e quantas vezes nas nossas convicções, nas nossas tratativas na vida, no dia a dia, já adultos, nós nos lembramos das nossas mães, das nossas tutoras. E aqui eu abro um parêntese que quando eu falo de mãe, eu também estou falando daquela mãe que foi a avó, da tia, daquela amiga, daquela pessoa que nos cuidou, daquela pessoa que nos ajudou a sermos que nós somos, que nos recebeu assim que adentramos no planeta e nos agasalhou de afetividade para que pudéssemos chegar a um patamar aonde estamos. E essa tarefa da mãe, ela fica nas nossas mentes, nos nossos corações. Como eu estava dizendo, no nosso dia a dia, relembramos de um ditado, de uma frase, muitas vezes de uma passagem de nossas vidas em que nossas mães estavam presentes. E quantas vezes essas frases, essas lembranças, nos servem de uma força extra para que possamos enfrentar os obstáculos, possamos enfrentar a jornada nossa aqui na Terra, com todas as suas aflições, com todas as suas vicissitudes. Então, meus irmãos, raciocinemos nisso, da tarefa abnegada que é ser mãe. Raciocinemos o
quanto elas devotam as suas vidas por nós e o quanto devemos ser gratos a todo esse trabalho, a toda essa dedicação, independente da mãe, da tutora que nós tivemos. Porque somos imperfeitos. Então nossas mães também são espíritos em evolução. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele disse que a pior das ingratidões é a ingratidão dos filhos para com os pais, para com as mães. Porque nós devemos entender, meus irmãos, que no mínimo, por pior que possamos achar que sejam as nossas mães, ou por mais que elenquemos diversas imperfeições e erros delas, mas houve um momento na vida delas em que elas não tergiversaram em aceitar. Elas não menearam a cabeça em nos permitir que viéssemos ao mundo. Por isso, somos eternamente gratos às nossas mães. E devemos raciocinar de que essa liberdade, porque ela tem o livre-arbítrio de permitir que nós viéssemos, em tudo encerra um grande amor por nós, seus filhos. E mais, a gente começa a observar que nessa tarefa de sermos gratos às nossas mães, nós estamos com isso construindo no nosso presente um futuro para a humanidade, para que se respeitem, para que admirem, para que seja dada a devida dignidade à pessoa, à figura de nossas mães. E a gente muitas vezes encontra determinadas mães em sofrimento, sofrendo pelo sofrimento dos seus filhos, como se delas tivesse partido essa culpa ou essa responsabilidade. Esse amor incondicional, ele representa, acima de tudo, a centelha de Deus, divina, presente entre nós. A gente muitas vezes observa no dia a dia que as mães, elas tendenciam sempre, na defesa de sua prole, a querer assumir para si os erros dos filhos. E aí cabe um parêntese de que, apesar desse seu desejo delas, em verdade, elas querem que os filhos se corrijam. Elas querem que nós tornemo-nos pessoas melhores. E elas querem, sobretudo e por toda a vida, que sejamos felizes. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente observa no dia a dia que não temos tempo de dar uma ligadinha, um telefonema para nossa mãe, de saber como ela está. O corre-corre e as atribulações da vida não nos deixa ir ao encontro dela, uma presença física, apesar de agora estarmos em momentos de pandemia, mas de saber como ela está, de trocar palavras, ideias, ideais, falar de projetos de vida, falar de alguma coisa. É uma tendência muito natural, nossa, seres humanos, de quando vamos caminhando para a terceira idade, os assuntos eles serem mais recorrentes. Sejam as questões ligadas à saúde, sejam as questões ligadas ao dia a dia, sejam as questões ligadas a um programa de televisão, a política, a esporte, o que quer que seja. Mas as nossas mães,
Os nossos pais, eles gostam de nós, eles nos amam e eles querem nos ouvir. E eis que é um grande motivo de júbilo quando uma mãe recebe um telefonema, um recado, uma carta. Nos dias atuais, um e-mail, uma mensagem virtual de seu filho tão amado. Então saibamos, meus irmãos, guardar esse tesouro que Deus nos deu, que são as nossas mães. Saibamos conservar dentro de nós, dentro de nosso coração. O baú desse tesouro é o nosso coração. Mas com todo o carinho, com todo o afeto, com toda a dedicação, por tudo que ela nos faz. Porque ninguém faria o mesmo por nós dentro da condição moral que nós estamos. São as nossas mães que nos entendem. São elas que durante a nossa criação nos ensinaram a viver no mundo. Porque a nossa verdadeira mãe, aquela mãe, não é a mãe que nos dá matéria, roupas, calçados, brinquedos exageradamente, dinheiro, recursos financeiros. Mas ela nos passa aqueles princípios e valores que efetivamente nós, os seus filhos, vão precisar para utilizar durante a vida. Porque naqueles nossos momentos de bifurcação na vida, ou na hora do sim, sim, não, não, muitas vezes as nossas mães não vão estar presentes. E vai caber a nós, seus filhos, saber dar essa resposta lastreada nos valores morais e éticos que recebemos de nossas mães. Então, o que eu convido vocês hoje, nessa data de hoje, é a pensar um pouco em sua mãe. Naquela pessoa que lhe ensinou, que foi seu guia material, mas nem por isso com afetividade aqui no mundo. Foi uma mãe avó, foi uma mãe tia, foi uma mãe amiga, foi uma tutora. Não importa. O que importa é o amor que nos foi compartilhado, que nos foi doado, para que chegássemos à vida adulta, para que conseguíssemos, nesta nossa caminhada, chegarmos onde chegamos. Porque nesse palco da vida, meus irmãos, nesse teatro, nessa encenação dessa peça da vida, nossas mães, com certeza, elas estão sentadas na primeira fileira lá dos espectadores, torcendo por nós sempre. Então, hoje à noite, lembremos de nossas mães. Oremos por elas. Peçamos-lhes perdão se algo de errado fizemos a ela. Agradeçamos a ela por tudo que foi feito por nós. Sejamos humildes em expressar para ela as nossas incertezas, as nossas imperfeições. Sejamos humildes e mostrar para ela que é a referência divina aqui na Terra, que nós estamos procurando nos melhorar. Mas que também nós caímos nos erros e nas tentações e queremos ouvir uma palavra reconfortadora, de ânimo. Não é para esquecermos dos nossos erros, mas é para adquirirmos essa energia materna dentro de nós que vai nos dar um novo alento, um bálsamo
para que possamos vencer a dificuldade, o obstáculo que se interpõe diante de nós. E nessas orações, roguemos a Deus para que as outras mães do mundo elas possam ser abençoadas nas suas tarefas que são dignas, mas também que são tarefas difíceis. São tarefas em que exigem, nesse amor incondicional, exige tolerância, paciência, serenidade. Oremos por aquelas mães que ainda não têm um conhecimento moral suficiente, mas que estão laborando para se tornarem melhores. Nessas nossas orações, roguemos a Deus que derrame bênçãos sobre todas as mães do mundo. E, sobretudo, nesse momento de pandemia que estamos passando, para que os Espíritos Consoladores derramem sobre as mães forças, fluidos de energia positiva, mais do que ainda o que já acontece, para que elas possam espargir os seus filhos por toda a humanidade nesse momento de grandes dificuldades. E aí, meus irmãos, a gente começa a compreender de que essa tarefa ela só poderia ser passada por Deus, nosso Pai, para uma pessoa que lhe fosse dedicada integralmente. Honremos as nossas mães, honremos os nossos pais, mas